Vídeo para os nossos estudos de Nodã. Dando prosseguimento ao capítulo 3. Continuando na parte de cabeçalho. Assunto. A indicação do assunto será feita por meio de uma expressão clara e objetiva. Então marquem isso, clara e objetiva. Que indique expressamente a matéria principal tratada no ODA. E não conterá ponto final. Preste atenção, não conterá ponto final. Tem que indicar expressamente a matéria principal tratada no ODA, conforme exemplificado a seguir. Assunto: Programa Federal de Desregulamentação. Assunto: Comprovação financeira. Notem, não conterá ponto final. A expressão remessa de documento não deve ser utilizada, devendo ser especificada pelo menos a discriminação do documento enviado. Exemplo, remessa de caderneta registro. Então a gente não pode usar remessa de documento, ela não deve ser usada, devendo ao menos ser especificada. Tranquilo? Vamos lá. Agora eu chamo a atenção aqui na definição dos assuntos de rotina. Atenção, tá, senhores? Para efeito desta publicação, considera-se assunto de rotina a remessa de informações funcionais periódicas, de documentos ou de materiais e a comunicação de fatos, mesmo não periódicos, com características de coisa comum, previstos na legislação ou nos procedimentos vigentes, e que não envolvam juízo de valor. Não pode haver juízo de valor. Da própria OM, juízos de competência superior, decisões, ordens ou determinações. Então, senhores, aqui é muito importante porque esse slide trata dos assuntos de rotina. Referência. Se no texto de um DA interno houver necessidade de mencionar outros documentos, para maior facilidade, estes deverão ser relacionados no cabeçalho. Para maior facilidade, estes deverão ser relacionados no cabeçalho. Para isso, usa-se a palavra referência, ou referências, quando houver mais de uma, seguida da escrituração que os identifique. Nos DA de âmbito externo, as referências devem ser citadas no texto. Então, âmbito interno fica no cabeçalho, no âmbito externo vai para o texto. Entenderam a diferença? Ok, vamos só recapitular aqui aquele nosso bisuário, o da vara, para vocês verificarem onde está a referência. Isso, pronto. Então, para isso, usa-se a palavra referência ou referências, seguidas da escrituração que os identifique. Nos DA de âmbito externo, as referências devem ser citadas no texto. Então, eu tenho aqui, olha, a origem, destinatário, via, tenho o assunto, a referência e anexo. E a referência vai estar justamente aqui. E vai ser utilizada a escrituração que identifique essa referência, esse documento que está sendo referenciado. Quando eu tiver uma só, vai ser referência. Se eu tiver mais de uma, vai ser referenciais. Tudo bem? Dados de uma referência. A escrituração de um documento como referência deve ser feita de maneira a facilitar ao máximo a sua localização pelos endereçados, destinatários, autoridades via e autoridades constantes da distribuição, ou que receberam a cópia do DA, devendo conter as seguintes informações, prestem atenção. Espécie do documento. Qual o tipo de documento? Seria um ofício, ofício externo, carta e assim por diante. Escrito de forma abreviada. Cuidado para ele não colocar resumida. É forma abreviada. Preferencialmente. Ou seja, ele pode colocar por extenso, ofício, por exemplo, assim como ele pode colocar
Bom, vamos escrever, né? Ofício, assim como ele pode colocar ofício. Tranquilo até aí? Vamos lá, vamos ver o próximo, 2. Numeração do documento, antecedida da abreviatura, número, né? Seguida da barra e dos 4 dígitos referentes ao ano em que o documento foi expedido. Calma que vai aparecer exemplo. Dia, mês e ano para documentos que não possuírem numeração própria. Então, os documentos que não possuírem numeração própria, é obrigatório a gente colocar o dia, o mês e o ano. E eles vão ser escritos de forma abreviada também, conforme está aqui no exemplo. 25 de julho de 2017. 4. Quando sigiloso, o grau de sigilo, usando-se a forma abreviada entre parênteses, ultra secreto, secreto e reservado. 5. A origem do documento, indicando sua sigla. Cuidado, que na hora da prova ele adora colocar o indicativo naval. Exemplo, quando a gente for colocar na referência um documento da DPMM, vamos botar lá que o ofício número 100, lembra dele, aquele famoso ofício 100 lá do capítulo 15. Então tem lá ofício 100/2020, da DPMM. E na prova ele pode querer te confundir e colocar o indicativo naval. Colocar, ao invés de DPMM, ele colocar PES 1000. Não pode, ele tem que colocar a sigla da OM. Fiquem atentos a isso. Bom, agora existe uma outra possibilidade. Em alguns casos, a sigla pode ser substituída pela expressão desta OM. Tá aqui. Quando a referência for da OM de origem, ou seja, eu estou elaborando o documento, eu posso usar desta OM, ao invés de usar a sigla da minha OM. Ok? Quando a referência for da OM de destino, ou seja, aquele ofício 100 que eu acabei de dar o exemplo, que eu estou enviando lá para a DPMM, eu posso colocar dessa OM, ao invés de colocar da DPMM. Ok? Então, atentem. Desta OM, quando eu estou elaborando e estou colocando um documento meu na referência. E se eu colocar dessa OM, é o documento que eu estou referenciando, é daquela OM que vai receber, da OM destinatária, ok? Bom, do Charlie Mike, ou expressões equivalentes precedidas de vírgula. A gente vai verificar isso agora nos próximos exemplos. É vedado o uso de indicativo naval. Marquem isso bem forte para que vocês não esqueçam. Eu dei o exemplo de que não se deve usar PES 1000, por exemplo, num documento referenciado da DPMM, ok? Vamos lá. Quando o documento tiver sido publicado em boletim da Marinha do Brasil ou Diário Oficial, esta informação deverá aparecer entre parênteses ao final da referência, com os dados necessários à identificação, inclusive o número da página do boletim ou do Diário Oficial. Certo? Bravo. Regras gerais. No texto, redigir a palavra referência por se tratar de uma nota informativa, sempre em letra minúscula, e grifar o seu indicativo quando destacá-lo. Então, eu tenho mais de uma referência e eu estou tratando da referência alfa. Olha o meu exemplo aqui, como eu utilizaria em referência alfa. Em referência tudo minúsculo e destacando o indicativo da referência alfa em maiúsculo, a letra alfa em maiúsculo sublinhado. Tudo bem? Ou melhor, grifado. 2. Não colocar no texto parêntese fechado. O parêntese fechado aqui, ele fala para não fazer isso, senhores. Tá? Não pode fazer isso. Ele não quer que faça. Não se deve listar como referência um documento que não seja citado no texto. Ou seja, algumas pessoas eles têm mania de fazer documento e para o documento ganhar corpo, né, embasamento legal, etc, etc, eles enumeram 1.500 referências. E só que essa referência não é citada em hora nenhuma no texto. Então, se ela não é citada hora nenhuma no texto, não há por que ela constar no cabeçalho, lá no campo da referência.
Tudo bem? É só isso que ele fala aqui no item 3. 4. A citação de documentos sigilosos em referência por si só não implica que o DA em elaboração deva ser em anexo. Aqui eu pediria para que vocês fizessem um contraponto com o anexo. Na referência, se o documento for sigiloso, ele não vai fazer com que o anexo, ou melhor, com que o documento de correspondência, ou o documento que está se tratando no momento, seja sigiloso. Agora, já se esse documento estiver no campo anexo, ele vai ser sigiloso, ok? Então, voltando. Eu tenho um documento, vou tentar melhorar essa explicação. Eu tenho um documento e a referência desse documento é um documento sigiloso. Por si só, o documento inteiro não vai virar sigiloso, ok? Agora, se estiver esse documento carregando um anexo sigiloso, o documento vai ser sigiloso. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem, mas qualquer coisa é só entrar em contato que eu explico novamente. 7. A referência a um documento preferencialmente deve ser feita se todos os endereçados possuírem o documento referenciado. Então, senhores, notem que é preferencialmente, não obrigatoriamente, ok? É preferencialmente, porque há possibilidade de a OM não ter aquele documento referenciado e a gente vai ter algumas outras alternativas. Caso algum dos endereçados não possua o documento referenciado, cópia deste ser-lhe-á encaminhada, conforme o 324.2. A gente vai ver isso lá na frente. Tudo bem? 8. Não se deve referenciar documentos com prazo de arquivamento vencido e não preservado. Não se deve, senhores. Não se deve referenciar documentos com prazo vencido, com prazo de arquivamento vencido e não preservado. Agora, mesmo assim, eu preciso referenciar esse documento. O que eu vou fazer? Nesta situação, os documentos ou suas cópias devem ser colocados como anexos, ok? Nesta situação, em que eu devo desobedecer esse item 8, eu devo colocar os documentos ou suas cópias como anexos. 9. No despacho dado em continuação a um ofício, deverá aparecer referência ou referências, se houver qualquer alteração nas referências do ofício inicial, podendo haver inclusão de referências quando este não as contiver. De novo, no despacho dado em continuação a um ofício, só deverá aparecer referência ou referências se houver qualquer alteração. Se não tiver alteração, não vai aparecer. Nas referências do ofício inicial, podendo haver inclusão de referências quando este não as contiver. Então, quando chegar lá no item de despacho, tratando das referências de anexos, a gente vai estudar isso minuciosamente. Então, eu preferi não colocar aqui para que a gente estude lá dentro do despacho, tá? Que eu acho que fica mais fácil do entendimento. Quando um DA fizer referência a um documento normativo, deverá ser escriturado o título e o número de ordem. Exemplo, Nordnave Rio 1002. Se a referência for a uma publicação, atentem, se a referência for a uma publicação, será citado o título abreviado de acordo com o Manual de Publicações da Marinha, o EMA 411, e entre parênteses o ano da sua edição ou o número da sua revisão. A gente vai verificar isso também agora nos próximos exemplos. Então a gente tem aqui, olha, exemplos de referências. Ofício, né? Eu estou diante de um ofício lá, e lá no campo de referência, como eu posso citar as referências? Referência. Qual é essa referência aqui? A referência ao ofício número 155 de 2017. Esse documento tem o grau de sigilo reservado e pertence a qual OM? SGM. Vamos ao próximo. Eu tenho o ofício 565 de 2017 e esse documento é da OM em que está elaborando esse ofício. Por isso ele colocou desta OM, é da OM em que o ofício está sendo elaborado. Próximo exemplo, já ticamos esse, vamos para esse aqui. Ofício
78 de 2017 dessa OM, ou seja, da OM que esse ofício vai ser destinado, certo? Aquela OM fez o ofício número 78 e essa OM está recebendo o meu ofício agora que eu estou elaborando. E eu resolvi colocá-lo na referência. Referência, bônus geral, número 157 de 2017. Bom, aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando eu fizer referência a bônus geral, eu não preciso colocar o M. Agora, quando eu fizer referência a bônus especial, eu preciso especificar a OM. Então, bônus especial número 198 de 2017 do CEPES-FN. Atentem, senhores, que aqui jamais pode usar o indicativo naval. Atentaram a isso? Vamos lá. Para despacho, referência, terceiro despacho, número 11, de 2017, da ADADM, ao ofício 477 de 2017, da DFM. Referência, primeiro despacho, número 37, de 2017, com grau de sigilo reservado, do EMA ao ofício número 122, reservado do Comencha. Mensagem. Como eu vou colocar a mensagem? Mensagem, lembrando que mensagem não é um documento de correspondência, não confundam isso. Mensagem Papa 311331 Zulu. Esse aqui é o data-hora da mensagem. E esse S aqui significa, senhores, secreto, do Charlie Mike. É a origem dessa mensagem. Mensagem Rommel 300730 Zulu, de agosto de 2017, do COM 7º DN, do Comando do 7º Distrito Naval. Documentos publicados em boletim da AMB. Até 1984. Bom, senhores, sugiro só que dê uma lidinha, mas não vou dar tanta importância a isso, porque ele já não faz mais parte do nosso cotidiano. Mas dê uma lidinha, vai cair na prova, né? Por questão de segurança. Após 1984, referência. Então, como fica? Os documentos publicados em Boletim da Marinha. Não percam onde nós estamos. Decreto número 92.537. Atente que quando o documento tiver mais de 3 dígitos, ou seja, significando que a gente já está entrando na casa dos 1000, ele vai ser separado por esse ponto aqui, tá, senhores? Atentem a isso. De 2016, Boletim 5, de 1986, tomo 1, na página 18. Então esse decreto ele foi publicado no Boletim 5 de 1986, tomo 1, página 18. Bom, senhores, existem 3 tomos para os boletins. Tomo 1, tomo 2 e tomo 3. Tomo 1, se eu não me engano, é da administração. Tomo 2, pessoal militar. E tomo 3 é do pessoal civil. Tudo bem? Prosseguindo. Portaria Ministerial número 1066 de 1987. Boletim 1 de 1986, tomo 2, página 34. Portaria 650 de 1989, boletim 9, tomo 3, página 12. Portaria 100, bons senhores, atentem, quando for do Charlie Mike, olha como vem a numeração, ele já deixou o bizu aqui pra gente, ó. Portaria número 100 do Charlie Mike, né? Então vem entre barras MB e logo depois vem o ano, de 2002. E ela foi publicada no Boletim 6 de 2002, tomo 1, página 10. Dando seguimento, documentos normativos e publicações. A gente viu lá que tinha a espécie, seguido, né, do número,
Então vamos lá, Nordnave Rio, 2012. Ordem interna número 5006 desta diretoria. Referência SGM 301, sétima revisão. Já estamos tratando de publicações. Referência SGM 503, edição 2010. Então temos 2 documentos normativos e 2 publicações. Comunicação interna. Referência CI número 23 de 2017 desse departamento. CI sem número de 3 de setembro de 2017. Por que ele colocou a data, senhores? Atentem que não tem a numeração. E se não tiver a numeração, a gente coloca a data de forma abreviada. Lembre-se disso. Tudo bem? Prosseguindo. A referência a uma CI somente deverá ser feita, a referência a uma CI somente deverá ser feita em DA de âmbito interno. Gravem isso também que é importante, é uma frase muleta. Comunicação padronizada. Referência CP número 36 de 2017 desse departamento. CP número 4 2017 dessa divisão. Senhores, vou chamar atenção aqui para algo que veio aqui na minha cabeça agora. Eu poderia colocar na referência assim, CP número 36 de 2017 dessa diretoria? Não, né? Eu poderia fazer isso também com a CI? Também não. Por quê? A CI, senhores, e a correspondência eletrônica, a CI ela pode ser do militar ou do setor, para outro militar ou outro setor. E a CP, elementos organizacionais de OM diferentes. Esses são os destinatários e os origens de CP e de CI, que eu especifiquei aqui agora. Então jamais viria dessa diretoria, tudo bem? Porque dessa diretoria, uma diretoria se comunica com uma outra OM através de ofício, mensagem, memorando e assim por diante. CP e CI não. Tudo bem? Quando for do diretor ou do comandante da OM, vai ser ofício. Se for de elemento organizacional de uma OM para elemento organizacional correspondente de outro OM, pode ser usado a CP. Tranquilo? Tá, a gente vai explicar isso mais à frente, quando a gente chegar lá na CP, eu vou tentar abordar isso de uma outra forma para que todo mundo fique atento já a esses conceitos. Várias referências. Bom, quando tiver várias referências, eu vou chamar a atenção de vocês para como eles enumeraram isso, né? Elencaram isso no cabeçalho, colocando A, Bravo, Charlie, maiúsculo seguido de parênteses. Lembrando que se tivesse a referência no texto, seria maiúsculo sublinhado. Mas como eu estou falando do cabeçalho, elencando as referências, eu estou colocando maiúsculo seguido de parênteses. Decreto 71.136, 2012, boletim 43, de 1972, página 20. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Mensagem aqui no Golf. Papa, preferencial 250923, o Zulu, aqui é o fuso horário, senhores. Agosto de 2018, grau de sigilo reservado da DADM, a origem da mensagem. Tudo bem até aí, senhores? Bem tranquilo, não vou ficar lendo tudo aqui porque vai acabar ficando repetitivo e a gente aumentando consideravelmente o tempo da nossa aula. Anexo. Então, onde está o anexo, senhores? Da vara. Origem, destinatário, via, assunto, referência e o anexo é o último A. Tranquilo? Então, quando o assunto exigir, ou melhor, quando o assunto tratado exigir o envio de documentos, deverão ser relacionados no cabeçalho como anexo ou anexos, se houver mais de um. Alfa, dados de um anexo. A estruturação de um documento como anexo deve ser feita de maneira que fique perfeitamente identificado, conforme os exemplos a seguir. Dados de um anexo. Bom, nesse caso aqui,
parecer número 1, 2017, da DADM. Aproveitando, senhores, para poder relembrar aquela nossa frase que eu falei logo lá nas primeiras aulas do capítulo 3. Antes de números significativos em documento de correspondência e declaratórios, a gente não coloca zero à esquerda, ok? Então vamos lá. Anexo, uma relação nominal de praças. Anexo, cópia da mensagem Rommel 251201 Zulu, julho de 2017, reservado. Preste atenção no que eu vou explicar aqui agora, senhores. Esse documento que carrega essa mensagem, essa cópia dessa mensagem, ele deve ser, no mínimo, reservado. Tudo bem? Por quê? O anexo faz com que o documento se torne reservado. A referência não, mas o anexo faz. E quando eu tiver mais de um anexo, o alfa seguido do parênteses, bravo seguido do parênteses, lembrando que entre o penúltimo e o último eu tenho ponto e vírgula e a conjunção e lá no final eu tenho o ponto no último. Cópia do ofício 104, 2017, da DFM. Cópia do ofício número 2, 2017, senhores, de novo, não tem o zero, atentem quanto a isso, ou atentem para isso, do CECIMAR. Os anexos de documentos relacionados no cabeçalho como anexos passam a ser seus apensos. Ou seja, eu tenho aqui um documento. Ofício. Esse ofício tem um anexo. E esse anexo tem outro anexo. Então, esse é anexo, certo? Do ofício. E esse aqui é anexo do anexo, que a partir de agora vai se chamar apenso. Tudo bem até aí? Os anexos de documentos relacionados no cabeçalho como anexos passam a ser apensos. Exemplo. Cópia do ofício número 97 da SGM e seus apensos. Significa que o ofício 98 tem pelo menos 2 anexos. Significa que o ofício 978, ou melhor, 978 da SGM, tem pelo menos 2 anexos. Porque se ele tivesse um só, seria seu apenso. Mas como ele tem mais de um, vai ser seus apensos. E esses seus apensos aqui se referem ao ofício 978, ou melhor, 978 da SGM, e não o ofício que eu estou elaborando, por exemplo, ok? Quando o anexo de um DA for um documento extreme B, o mesmo deverá ser identificado de acordo com a numeração do documento, conforme os exemplos a seguir. Vamos aos exemplos, senhores. Cópia do ofício número 3108-43, DEPMED, CELON 2017, do Ministério da Defesa e seus apensos. Cópia do ofício número 30.295, 2017, DSI, CGU, PR, da Controladoria Geral da União. Então, extreme B deve ser feito desta forma. Cópias. Vamos lá, regras gerais. Continuando lá dentro dos anexos. DADM com anexos indica que a DADM receberá todos os anexos. Agora, DFM com anexos alfa a Charlie significa que a DFM receberá os anexos de alfa a Charlie, ou seja, anexo alfa, Bravo e Charlie. Comopinave com os anexos alfa e Charlie indica que o Comopinave receberá apenas os anexos alfa e Charlie. Lembrando, senhores, que agora a Nodan ela foi lá para baixo. Eu tenho aqui o documento todo, armas nacionais, tal, o texto, a assinatura, ele está aqui embaixo, nos cópias já. Ele está localizado aqui embaixo. E lá no cópias a gente coloca DADM
com anexos, indica que a ADM receberá todos os anexos. Mas não, a ADM não precisa receber todos os anexos. Eu vou especificar o anexo que ela vai receber, ou ainda eu vou falar que ela vai receber de alfa a Charlie, e assim por diante. Ou vai receber os anexos alfa e Charlie. Tudo bem? Vamos lá. DA que encaminhe cheques ou quaisquer outros valores deverão ter escriturados explicitamente esses anexos. DA que encaminhe cheques, atentem a isso, já foi questão de prova, ou quaisquer outros valores deverão ter escriturados explicitamente esses anexos. Agora atentem, não é permitido anexar dinheiro em espécie a DA que use serviço postal. Restrição esta extensiva ao serviço postal da Marinha. Então tudo bem, elaborei aqui um ofício, preste atenção. Eu vou encaminhar ele por mensageiro. Ou eu vou encaminhar ele pelo serviço postal da Marinha. Tudo bem? Aqui é permitido. Aqui não é permitido. Atentem para isso, por isso já foi questão de prova, senhores. Já foi questão de prova, já caiu 2 vezes no mesmo ano. Peguem para ver a prova de 2017 e vai estar lá uma questão dessa. Então, não é permitido anexar dinheiro em espécie a DA que use serviço postal e serviço postal da Marinha. Atenção, há só esses 2 meios de transmissão de documentos, de tramitação de documentos que não são permitidos anexar dinheiro. Não é permitido anexar dinheiro. Agora, se for por qualquer outro meio legal, pode ser anexado dinheiro. Atentem também que você não vai anexar dinheiro no documento eletrônico, né, senhores? Atentem a isso, tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Ou melhor, documento digital, para a gente não confundir os documentos. Eles podem ser 2 tipos, físico e digital. Então, o digital também você não tem como anexar dinheiro. Porque como que você vai anexar um documento digital, você vai assinar ele eletronicamente, vai ficar difícil, né? Então atente que a proibição aqui é só para você não anexar dinheiro ao serviço postal, restrição esta ou extensiva ao serviço postal da Marinha. Redigir a palavra anexo com letra minúscula no texto, bom, agora eu já estou dentro do texto, quando se tratar de um anexo específico, dentre vários anexos. Redigi-lo com o respectivo indicativo aqui nesse caso, senhores, é isso aqui, tá? Em letra maiúscula grifada, conforme os exemplos a seguir. O documento em anexo. O anexo a este despacho, conforme citado no anexo alfa. Atentem, vocês não colocar no texto parêntese fechado. Significa isso aqui, senhores, ó. Desculpa, senhores, saiu da tela, mas, bom, vamos continuar, dar prosseguimento. Não colocar no texto parêntese fechado para indicar um anexo. Não colocar no texto parêntese fechado para indicar um anexo. Seria isso aqui, senhores, ó, alfa, isso. Dentro do texto, eu não posso fazer isso, certo? Agora, já no cabeçalho, lá no dá, vá, rá. Se eu tiver mais de um anexo, o que eu faço? Alfa, Bravo, Charlie e assim por diante. Letra maiúscula seguida de parênteses. No texto, não pode. Lá no cabeçalho, pode. Vocativo. Chegamos aí ao último assunto do cabeçalho especificamente. Alguns DA empregam imediatamente antes do texto o cargo ou a função genérica do destinatário. O cargo ou a função genérica do destinatário, quando houver,
precedido da palavra senhor ou senhora, exceto em DA endereçados aos chefes de poder, situação em que utilizará a expressão excelentíssimo senhor, tema polêmico que está lá naquele decreto do presidente Bolsonaro, que extinguiu essa forma de tratamento. Porém, a NODAM continua constando esses exemplos, então a gente vai estudar esses exemplos. Tá? Então aqui embaixo a gente tem, vamos ler aqui uma parte importante. O vocativo termina sempre com vírgula, não esqueçam da vírgula do vocativo. Não esqueçam da vírgula do vocativo. Senhor ministro, vírgula, prezada senhora, excelentíssimo senhor, presidente da República. Por que tem um excelentíssimo senhor? Porque ele é chefe de poder. E chefe de poder nós temos 3. Executivo, legislativo e o judiciário. Tudo bem? Nesse caso aqui ele está falando do chefe do poder executivo. Um exemplo para a gente verificar como se usa vocativo, e o vocativo a gente vai ter prioritariamente em 2 documentos. É carta e ofício externo. Tudo bem? Senhores, bom, não vamos falar só de vocativo, vamos falar do documento praticamente inteiro. Lembra do nosso SP, sigilo precedência, armas nacionais, Marinha do Brasil, Diretoria de Administração da Marinha. O que é isso aqui? É o timbre. O endereço completo da OM, inclusive com o CEP, e o endereço eletrônico da SECOM. Preste atenção, endereço completo com o endereço eletrônico da SECOM. Não esqueçam do CEP, e o telefone. Esse telefone também é o da SECOM. Desculpa, eu grifei aqui, marquei, falei CEP, mas não, é telefone. O CEP está aqui nessa linha de cima, tá, senhores? Olha, Ilha das Cobras, sem número, edifício Almirante Gastão Mota, 3º andar, CEP 20.091 000, Rio de Janeiro, RJ, telefone, tal, tec, dadm.secom. O endereço eletrônico é o da SECOM. Então aqui eu tenho o ofício, número 120, da DADM, do nosso órgão MB, e aqui embaixo eu tenho o grupo indicador, o elemento organizacional 50, o código sugerido para a classificação 010.1. Logo aqui no lado direito eu tenho Rio de Janeiro, RJ, cidade, unidade da federação, 22 de março de 2017. Eu tenho o local e a data. Mas aqui embaixo eu tenho a sua senhoria ou senhor, a forma de tratamento, posto o título, se for o caso, o nome da autoridade e o endereço da autoridade que vai receber o documento. Mais abaixo eu tenho o assunto, e esse assunto aqui eu queria chamar muito a sua atenção, porque esse assunto está em negrito. E 2 documentos que vão ter esses assuntos em negrito é a carta e o ofício externo, são esses 2. E nos últimos anos vem caindo na prova, e caiu na prova, né, um documento que o assunto estava em negrito, e falava que ele ia para o COM, que ele ia para o DFM, que ele ia para OMs internas. Não pode, senhores. Para o assunto estar em negrito, ele tem que estar indo para instituições extra-MB, porque assunto em negrito só vai ter em carta ou ofício externo. Tudo bem? E logo depois, senhores, vem aqui, onde a gente estava estudando o vocativo, senhor diretor geral. Tudo bem? Modelo de carta segue o mesmo padrão, não muda praticamente nada. Eu coloquei aqui para chamar a atenção, senhores, de vocês, amigo da Marinha, o assunto em negrito. E o vocativo, prezada senhora, vírgula. Tudo bem? Então, e assim a gente encerra mais esse vídeo. Pessoal, fiquem com Deus, qualquer dúvida entre em contato mesmo. Vamos lá, vamos vencer essa luta. Essa luta não é sua, não é minha, ela é de todos nós. Fiquem em paz. Um grande abraço.